E o governo do estado aguarda a finalização de aspectos legais para a retomada definitiva dos transplantes renais, prevista para ocorrer até o fim deste ano. E é para falar sobre esses e outros assuntos que está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o deputado estadual pelo MDB, o doutor João José. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde. Prazer novamente estar com vocês. Deputado, o que é que falta aí para retomar aí esses transplantes aqui em Mato Grosso? Falta pouca coisa, muito pouco. Já tem equipe médica, já tem mais de 300 pacientes no universo já vistos, feitos exame pré-transplante. Falta tem um apoio total da Secretaria Estadual de Saúde a nível do secretário Gilberto, e está faltando um pouco, na minha concepção, que eu falei hoje de manhã, de um pouco mais de agilidade da central de transplante. Existem 6 médicos, ontem inclusive eu tive uma reunião com todos eles, e eles estão loucos para começar a operar, eles querem trabalhar. E a agilidade aí que falta depende de quem? Não, uma agilidade da central de transplante. Inclusive vai ter uma reunião quinta-feira desse grupo de médicos para definir agendas, que era para ser em setembro para começar, passou para outubro, vamos ver se começa pelo menos no início de novembro. Agora, doutor João, onde vão ser feitos esses transplantes? Como que vai funcionar toda essa estrutura, desde a triagem para saber quem precisa, a fila de espera por um transplante até a execução? Toda a triagem é feita no ambulatório do Hospital Santa Rosa. Lá é feita a triagem, tem 3 nefrologistas, que eles que fazem a triagem, eles que pedem exames para os pacientes, eles que vê se o paciente tem ou não condições de receber o órgão, e depois vai ser feito dentro do Hospital Santa Rosa. Tudo pelo SUS. Por que não numa estrutura pública? O governo federal banca, o Estado está bancando uma parte que é para a equipe médica e uma parte administrativa do transplante, mas o faturamento da conta do transplante renal em si é o Ministério da Saúde que paga. Pois é, por que não, então, numa estrutura aqui, pública, no hospital público? A pergunta que fica é essa. A pergunta é o seguinte, a resposta é que, quando foi feito, já veio desde o governo passado, essa central de transplante tentando fazer alguma coisa. E também não caminhou. Nesse governo, pelo fato até da gente estar na Comissão de Saúde, ser nefrologista e sempre atuou nessa área, a gente está conversando muito e pedindo muito. Então, o que acontece? Não tinha, na época, ainda o Hospital Estadual Santa Casa. Ele era um hospital privado até então. Agora já tem. O que pode acontecer futuramente é você ter os 2 hospitais, ou transferir isso tudo para o Hospital Estadual Santa Casa, que não é difícil, mas também não é tão simples, que é muito burocrático. Tem que vir o Ministério da Saúde, autorizar, ver os leitos, ver a estrutura hospitalar. Apesar que a estrutura hospitalar da Santa Casa... Ficaria mais barato, deputado? Se fosse por um hospital público, no caso pela Santa Casa? É o mesmo preço. O que o hospital vai ganhar, o que um vai ganhar, o outro ganha. Porque é um pacote, o transplante. O nefrologista, ele ganha na parte ambulatorial, de preparo do paciente. E depois ele ganha para cuidar do paciente. O urologista participa do processo de cirurgia. Ele que faz o procedimento técnico. Entendeu? Então, o preço é o mesmo. Eu pergunto se seria mais barato, o senhor respondeu que é o mesmo preço, pelo seguinte, o Tribunal de Contas fez uma fiscalização, uma auditoria aí, até recentemente, sobre os casos da judicialização na área de saúde. Examinaram lá menos de 30 casos de um total de mais de 10 mil de procedimentos que foram judicializados. E só nesses 30 casos... o Tribunal de Contas está pedindo a devolução para os cofres públicos de quase 9 milhões de reais. O que é que a Assembleia pode fazer nessa questão aí da judicialização? Porque é o seguinte, diz que tem hospital que quando recebe a determinação do juiz para fazer um determinado procedimento, cobra, mas muito acima, inclusive, do que cobraria de um paciente particular. É porque o dinheiro é público, é isso? Sem dúvida nenhuma, isso é um absurdo. Inclusive nós, da Comissão de Saúde,
nós temos conversado bastante, inclusive para ir até o Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas. Por que também o Tribunal de Justiça? O que acontece? Quando um paciente desse é judicializado, o governo do estado gastou ano passado mais de 180 milhões de judicialização. O que acontece? Um procedimento que poderia custar 10 mil reais, eles cobram, como é serviço público, como é a gata que vai pagar, eles cobram 50, 100 Num mil. caso só, cobraram R$1 milhão Mas a cobram mais. Isso. A mais. Agora, no caso do transplante, Lúcio, é uma tabela. É uma tabela do SUS. Nesse caso da judicialização, o que nós na Assembleia Legislativa a gente defende é uma tabela. E existe uma tabela do SUS, existe uma tabela que a gente chama aqui da Unimed, por exemplo, da CBHPM. Você pega uma tabela intermediária essa, para diário hospitalar, para medicação, para tratamento médico, e você coloca ela. Vai judicializar, põe essa tabela. Acaba com essa roubalheira aí que você está falando. Agora, falando de eleições 2020, a gente sabe que o MDB, o seu partido, quer lançar aí candidatos próprios em cidades polos. Falando da sua cidade, Tangará da Serra, o senhor vai ser candidato à Prefeitura de Tangará da Serra? Nayara, eu vou repetir o que eu venho falando há bastante tempo. A princípio, não. A princípio, não. Mas existe uma negociação, uma conversa, que o partido precisa conversar. Eu preciso conversar com o partido lá. Existem alguns nomes. O que acontece lá é que o partido só indica, através do prefeito, só indica um nome. Parece que não aceita colocar outros nomes. Você entendeu? Então, nós temos que conversar para ver, porque senão vai ser difícil apoiar. Nós temos que fazer pesquisa, uma pesquisa interna, uma pesquisa na cidade, colocar os nomes possíveis do MDB. E a princípio eu não sou não, mas esse final de semana aconteceram algumas coisas lá que já comecei a ter vontade de ter vontade. Mas já mudou um pouquinho a resposta do deputado João José nessa questão de candidatura ou não. Na primeira vez o senhor falou assim, olha, não, eu fui eleito deputado, não sou candidato a prefeito. Agora eu anotei aqui, o senhor disse o seguinte, olha, tem que fazer pesquisa e a Nayara perguntou, é ou não é candidato? Aí o deputado João José respondeu, a princípio, não. Mas só a princípio, é isso? A princípio, não. Mas está começando a vontade de ter vontade. Porque é muita confusão lá, a gente precisa... Nós temos que olhar pela... Mas o que é que abriu o apetite? Não, teve um evento lá dos professores e tinha muitos vereadores. E como está com falta de nome, eles vieram me questionar muito. Que seria um nome que agregaria muita gente. Então a gente tem que pensar com calma, com tranquilidade, para não cometer besteira. Mas eu volto a afirmar que eu acho que seria muito mais importante para Tangará e região, eu aqui na Assembleia, do que lá como prefeito. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Estamos sempre à disposição. Obrigada, deputado. Estamos à disposição.